responsável pelo gramado, pelas instruções. Para você, o Flu é um time que vai surpreender nesse ano? Deixa eu falar uma coisa, eu gosto do Flamengo. O Flamengo tá correndo o mesmo risco que teve um time aqui. Ronaldão, o Flamengo tá pensando mais no Campeonato Brasileiro ou na Supercopa do Brasil diante do Corinthians? É bom, O Flamengo tá pensando lá na frente. E é isso, não é, Renata, porque você não tá vencendo que você vai mudar o planejamento. Eu acho que o planejamento tá sendo muito bem feito pro Flamengo. Mas, Edu, pensando em Campeonato Carioca, o Flamengo é outro time, dando muito diferenciado na função de atacante. Vamos ver o que ele vai render na próxima equipe. Seja muito bem-vindo ao nosso canal e eu trago para você mais um corte do Jogo Aberto apresentando o retorno de Renata Fã. Renata Fã estava de férias e retorna e já de cara falando a respeito do Flamengo, falando a respeito da partida que ocorreu contra o Bangu. E também nesse vídeo eu ainda trago também a mídia esportiva falando a respeito de Paquetá, falando a respeito do Ian, que vai aí pro Bragantino também. E você vai ver um corte muito bacana aí que dá para você deixar o seu like e também se inscrever em nosso... Um jogador promissor, mas teve problemas extra-campo no Flamengo, agora é negociado com o Bragantino. E é um atleta que é muito diferenciado na função de atacante. Vamos ver o que ele vai render na próxima equipe. Mas, Edu, pensando em Campeonato Carioca, o Flamengo é outro time, dando oportunidade para os garotos, uma pré-temporada muito pequena, muito curta, e mesmo assim, tentando num jogo com chuva, não é? Um adversário que está treinando há mais tempo, acabou sucumbindo e não venceu o jogo. É a segunda partida sem vitórias no campeonato. Não é, Renata, porque você não tá vencendo que você vai mudar o planejamento. Eu acho que o planejamento tá sendo muito bem feito pro Flamengo. O Flamengo tá pensando lá na frente e é isso que tem que fazer. Não é porque os resultados não estão acontecendo que você vai ter que atropelar o processo. Então o processo tem que ser bem feito, como o Flamengo está fazendo. O Luiz Felipe sabe realmente quem pode contar. E o Campeonato Carioca, com certeza, o Flamengo vai classificar para a próxima fase. Ronaldão, o Flamengo tá pensando mais no Campeonato Brasileiro ou na Supercopa do Brasil diante do Corinthians? É bom pensar, hein? Porque nós temos aí um ataque fulminante para enfrentar o Flamengo aí. Nós temos o Guinegão, o Pedro Raul, nós temos o Yuri Alberto. O Yuri Alberto tá descansadinho, não apareceu ainda. Tinha que você mandar o Pedro Raul também para Porto Alegre, junto com o Félix Torres. Ó, se quiser eu levo. Se quiser, se você quiser, vou pedir pro... O transporte é por sua conta? É por minha conta. Eu levo ele lá aqui, ó, no braço ainda. Agora, deixa eu falar uma coisa, eu gosto do Flamengo. O Flamengo tá correndo o mesmo risco que teve um time aqui na capital, que começou a escolher. Vou deixar esses caras de lado, vou começar a escolher. Escolher aqui, escolher ali. O que aconteceu no final do ano? Vice em tudo. Então tem que abrir o olho. Você tem que fazer o quê, Cicinho? A gente sempre fala aqui, Cicinho. Deixar os seus comandados com a faca aqui, ó, no dente, ó. Com vontade, querendo. Não ficar mexendo na equipe. Ô, Felipe Luiz. Mas se reapresentaram na segunda-feira. Como é que você faz o quê? Peraí, pô. Se você tá na guerra, você tem que estar esperto, meu filho. Que o Flamengo agora tem que o Luiz jogar Felipe aí, Felipe Luiz. É o Felipe Luiz. Felipe, né? É o Felipe Luiz. O Flamengo teve que jogar o Mundial. Até esses dias estava disputando o Campeonato Mundial. Os caras precisavam de descanso. E outra, o Campeonato Carioca, com todo respeito, o Flamengo vai estar na final daqui a pouco. Não tem pra onde correr. Azar, o Ronaldo aí traz esse discurso que quer que os caras cansam. Quem vai... O azarado nessa situação é o Corinthians, que daqui a pouco tem uma final de Supercopa e vai tomar por isso não ganhou nada o ano passado. Por isso tá de boa. O último campeão paulista, sabe quem foi? Irmão. Você é motivado com o resultado. Tem um processo, tem que respeitar o processo. O cara tem que estar com a faca no dente em qualquer ocasião. Eles vão estar contra o Corinthians. Você sabe que vai ser campeão. Contra o Corinthians todo mundo vai mesmo. Contra o Corinthians é um título direto. É um jogo só e que vale uma taça importante. Agora tem o Fluminense, que deu oportunidade para alguns jogadores muito jovens, a base estava em campo, e jogadores que querem mais espaço, como os que fizeram os gols, o Lescano e também o John Kennedy. Cicinho, Fluminense do Subeldia, que não estava, fez uma cirurgia, então o Max Cubeiras foi o responsável pelo gramado, pelas instruções. Para você, o Flu é um time que vai surpreender nesse ano? Vai por aquilo que apresentou ano passado e as peças que estão chegando. Ontem o John Kennedy, fez um gol e deu uma assistência. A movimentação dele chamou muita atenção e também o Arana estreando. E isso daí traz um nível maior para o Fluminense. Com o Zubeldia, o ano passado, manteve aquela sequência do Renato Gaúcho, que teve alguns problemas, e quando chegou o Zubeldia, todos acharam que o Fluminense não ia, melhorar o padrão. E melhorou. E agora com essas chegadas, e talvez, pode ser aí, quem sabe, a
ainda não pinta algum outro jogador como o Hulk. Não tá 100% ainda. O Arana já foi. Exatamente. Então, assim, vai chegar forte, sim, o Fluminense. É, a gente viu estreias, uma zaga também diferente. O Fluminense está se reforçando muito bem. Agora, quem também se reforçou, contratou um goleiro que eu gosto bastante, acho que o trabalho dele é exemplar e merece reconhecimento. O Everton, ex-Palmeiras e agora... Ai do céu. Olha o Flamengo com o Paquetá. Tem gente que acha que o Paquetá é enganação e tal, só reforçar o elenco. Gente, o Paquetá, cara, ele vai dar um toque nesse meio campo do Flamengo. Mas fala aí, vai, fala. Isso aqui, eu tô imaginando o Flamengo com o Paquetá, que coisa absurda. O Flamengo já tá no patamar mais alto de elenco da América do Sul. Perfeito? Se ele traz o Paquetá, você já consegue sonhar com coisas maiores ainda. O Flamengo ano passado, ele foi pros pênaltis com o Paris Saint-Germain, ele foi quase campeão do mundo, o Flamengo, intercontinental. Eu já falei que aquilo pra mim é mundial também, acabou o papo. Quase foi campeão do mundo. Rapaz, com Paquetá, sabe? Aquele toque a mais. E tenho certeza que virão outras contratações, tá? Esse elenco enxerga. O Flamengo começa a transformar essa possibilidade não só num sonho, mas em algo mais real. Tô falando sério pra você. Não, do meio pra frente, William, Pulgar, Jorginho, Paquetá, Rascaeta e lá na frente pode ser Carrascal, Bruno Henrique e Pedro. Sim. Cara, tirando a defesa do Flamengo, né, que o torcedor já conhece, confia muito bem, o Rossi no gol, é um time dos sonhos. Isso daí... Tá chegando o Vitão também? Então mais um reforço ali, já chegou. Mas é um time dos sonhos, é normal e natural que o torcedor rubro-negro esteja empolgado e faça fé, assim como o Zinho, né, pela contratação do Paquetá, porque muita gente tende a desmerecer o Paquetá. Exato. Joga no West Ham, um time ali tá lutando contra o rebaixamento na Premier League. A seleção nunca fez nada demais, já teve oportunidade, não brilhou. Mas ainda assim, queira ou não, foi titular da seleção na última Copa do Mundo. Fala aí, meu povo. Olha só, o atacante Wallace Ian do Flamengo, tá? Negócio fechado com o Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino tá comprando 70% do jogador e os outros 30% continuam com o Flamengo. A venda tá tudo certo, só falta agora assinar o contrato. Então, Wallace Ian indo pro Red Bull Bragantino. Você viu aí um corte do Jogo Aberto, você viu aí a mídia falando a respeito de Lucas Paquetá, falando a respeito de Wallace Ian, que vai pro Bragantino, você viu aí a mídia toda falando a respeito do Flamengo. E aí, se você chegou até o final desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de se inscrever em nosso canal, porque isso fortalece muito o nosso trabalho aqui dentro da plataforma. Dá essa moral pra nós aí, deixa o seu like e se inscreva em nosso canal.